Bom, meus amigos e minhas amigas, muito bom dia. Você está no canal Espiritismo Explicado. Eu sou Lazarino Barbo. Antes de começar o vídeo de hoje, eu te peço que ajude o nosso canal a crescer. Inscreva-se no nosso canal, compartilhe com seus amigos e ative o sininho para que você possa ser avisado dos novos vídeos que são colocados no nosso canal. Hoje nós vamos falar sobre os capelinos, estes espíritos que vieram para a Terra há muitos milhares de anos e trouxeram grande progresso para o nosso planeta. Na literatura espírita existe um livro chamado A Caminho da Luz. É um livro de Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Neste livro, Emmanuel fala sobre estes povos que estiveram aqui no planeta, deixaram seus marcos, como os povos americanos, os incas, maias, todas essas civilizações que deixaram tanta tecnologia demonstrada nas suas construções, bem como os povos asiáticos, europeus, que passaram pela Terra e deixaram tanto progresso. Para entendermos a vinda desses espíritos para a Terra, nós precisamos entender que os planetas, eles agem como se fossem seres vivos. E eles evoluem, e ao evoluir mudam a sua vibração. No universo, todas as nossas ligações são feitas através do eletromagnetismo. Nós só permanecemos ligados ao planeta Terra porque nossa energia está adequada à atração deste mundo. Então nós vivemos aqui. Quando os espíritos evoluem aqui na Terra, espíritos que conquistam sua libertação espiritual, eles perdem a conexão com este mundo e são atraídos para mundos superiores, cuja vibração é uma vibração superior. Mas também acontece que espíritos que habitam mundos mais elevados podem ser atraídos para mundos inferiores em função do seu comportamento. Nós somos individualidades e nós produzimos uma vibração eletromagnética que nos adequa ao mundo que nós vamos habitar. Isto é válido para o mundo físico encarnado e válido para o mundo espiritual também. Onde nós vamos morar depois que deixarmos o nosso corpo físico? Com certeza será onde a nossa vibração nos levar. Nós somos atraídos no mundo espiritual para as dimensões que se ajustam à nossa vibração individual. Nós criamos uma frequência mais alta em nossa vibração quando nós aprimoramos o nosso ser, quando nós nos evangelizamos, nos tornamos seres melhores. Isto eleva a vibração. E nós decaímos a nossa vibração quando a nossa mente está ligada ao sofrimento, aos maus sentimentos, ao ódio, revolta, rancores, mágoas. Estas mentalizações fazem com que nossa vibração decaia e, consequentemente, quando deixamos o corpo físico, nós vamos para o ambiente espiritual que se afiniza com nossa vibração individual. Jesus afirmou que há muitas moradas na casa de meu Pai, e essas moradas são exatamente os nichos vibratórios que se ajustam às individualidades. Cada um de nós já estamos construindo com nossas mentalizações e ações o lugar onde vamos morar quando deixarmos esse corpo físico. E isto é válido também para os espíritos em seus mundos de origem. Um dos exemplos mais claros desta decadência vibratória é o espírito de Mozart, um gênio da música, que no mundo que habitava deixou-se levar pela vaidade e pelo orgulho. Sua vibração caiu e ele reencarnou na Terra em 1700. Foi expulso do seu paraíso e viveu uma encarnação de extrema agonia, cujo ápice dessa agonia ele expressa na música Concerto para uma Clarineta. Sua dor e sua agonia foi tamanha que morreu pobre e esquecido, seu corpo jogado numa vala comum, e nem se sabe onde Mozart foi enterrado. Mas existe uma estrela, Capella, na constelação do Cocheiro. Em volta dessa estrela orbita um planeta que naquele tempo estava passando por uma grande transformação vibratória. E esta alteração vibratória iria ocasionar uma mudança para melhor na condição dos habitantes daquele mundo. Mas isso tinha uma consequência. Os habitantes daquele planeta que não conseguissem acompanhar o novo status vibratório do planeta perderiam a afinidade e seriam atraídos para um mundo inferior. E estes espíritos foram direcionados para a Terra. Observa um dado importante. Estes espíritos tinham grandes avanços tecnológicos, conheciam muito de ciência, mas a grande maioria não tinha adequado a sua evolução tecnológica, intelectual,
aos valores espirituais, morais, de amor ao próximo, que era uma exigência vibratória para se adequar àquele mundo em função da sua nova condição. Por outro lado, a Terra naquele momento era um planeta extremamente primitivo. Estávamos na Idade das Cavernas. Não havia naquele momento a diversificação das raças que hoje habitam o nosso planeta. Sob a coordenação de Jesus, o governador do planeta Terra, estes espíritos chegaram aqui e reencarnaram na Terra aos poucos, de acordo com a condição vibratória que trouxeram consigo, e deram origem à diversificação racial do planeta. Foram os espíritos que deram origem à raça adâmica, ou raça branca. E eles traziam a ideia de que foram expulsos do paraíso. Lá onde viviam era um mundo avançado, um paraíso. E aqui era uma terra bruta, sem nada daquilo que viveram em seus mundos. À medida que esses espíritos conquistavam valores de fraternidade, amor, doação, sentimentos e emoções de alta espiritualidade, eles iam voltando para os seus mundos. Mas muitos não conseguiram e permanecem na Terra até hoje. Mas a tradição da expulsão do paraíso, muito tempo depois, foi escrito nas primeiras páginas que compõem a Bíblia, ou as diversas Bíblias que existem ao redor do mundo. Estes povos que reencarnaram, aos poucos foram organizando a civilização, dando origem ao povo egípcio, ao povo hindu, ao povo europeu, ao povo de Israel e à China milenária. Observa que estes povos trouxeram grandes avanços tecnológicos, principalmente organizaram as primeiras cidades com o uso da possibilidade de plantar. Existe um grande avanço na civilização e fixação do homem quando se começa a plantar as sementes. O trigo, o milho, o arroz. Em todos estes lugares houve um grande avanço com a fixação do homem, que até aquele momento a sobrevivência humana era necessariamente através da caça e da coleta. Mas a possibilidade de fixar-se e produzir o seu próprio alimento através da criação de animais e do plantio trouxe um grande avanço para a civilização humana. E isto foi trazido pelos capelinos. Aqueles cujas mentes se aprimoraram no altruísmo, no amor e na bondade, reencarnavam atraídos por afinidade e formaram a civilização grega com seus filósofos, as suas ideias, as suas necessidades de expandir o conhecimento. Sócrates, Platão, já bem próximo de nós, bem próximo de Jesus, depois de milênios de encarnações no planeta, suas ideias moldaram o pensamento com base naquilo que trouxeram da capela. Parte desses espíritos reencarnaram em um continente que existia entre a América e a Europa, a Atlântida, que depois afundou, e estes eram os mais avançados tecnologicamente. Com o afundamento de Atlântida, a elite mental daquele mundo conseguiu escapar. Fugiram e associaram-se à civilização egípcia e começaram a construção dos monumentos que deveriam servir como um marco da sua presença aqui. As pirâmides, os sarcófagos, a preservação das múmias, os seus escritos, as suas ideias, os seus avanços, alguns deles, como a construção das pirâmides, que até hoje atestam e que naquele tempo, desprovidos de toda a tecnologia, eram muito mais avançados do que a nossa tecnologia de hoje. Capazes de criar monumentos que perduram há milhares de anos. Mas toda essa criação atestam, ao mesmo tempo, o desenvolvimento e os desvios morais destes povos, que trouxeram coisas que nós não tínhamos, tanto para o nosso bem quanto para o nosso mal. As divisões, as tecnologias de guerra, as ideias de propriedade profundamente acentuadas, principalmente na civilização europeia, que depois se disseminou pelo mundo, os seus conceitos religiosos, que criou na Índia o conceito de castas, porque eles não queriam se misturar com o povo habitante natural do planeta, criando inclusive a condição de pária, aquele que era desprovido de tudo, jamais podendo ascender a uma condição melhor. E dentre todos esses povos, fica muito evidente as civilizações mais avançadas, e dentre essas a civilização egípcia, cujo avanço maior
em moral e espiritualidade fica evidenciado na figura do faraó Akenaton, um espírito amoroso e sábio que teve a intenção de implantar uma civilização amorosa, acolhedora, não militar, não guerreira, e construiu uma cidade, Tel El Amarna, e ali sucumbiu, destruído pelos seus opositores. E o seu poema O Sol, que se assemelha tanto ao Sermão das Aves de Francisco de Assis, denotam a sua alta espiritualidade. Mas neste momento, no globo terrestre, está se formando uma mudança de vibração de nosso mundo. As características eletromagnéticas de nosso mundo estão mudando. E tal como os espíritos, os planetas evoluem sempre, se comportam como seres vivos em evolução. Nosso mundo vai deixar de ser um planeta de expiação e provas e passará a ser um planeta de regeneração. Um mundo de regeneração não está classificado entre os planetas de felicidade extrema. Será morada de pessoas que já têm por consciência não praticar o mal. São espíritos que não ficam felizes em causar a destruição dos outros. São espíritos que não aceitam a corrupção. São espíritos que já têm em sua mente servir as outras pessoas, de ajudar, de compreender e de não propagar o mal. Da totalidade dos habitantes da Terra, muitos permanecerão aqui, não porque se tornaram anjos, mas porque já têm em suas consciências esta condição que evidencia a sua necessidade de se tornar uma pessoa melhor. Mas para grande parte da população humana, que ainda não despertou em si esse ideal, que ainda não se importam em produzir tanto sofrimento, cientistas de altíssimo desenvolvimento intelectual, que ainda dedicam as suas vidas a desenvolver drogas escravizantes, tecnologias de destruição, seres mais primitivos que se organizam em organizações criminosas, que trazem violência, fanáticos religiosos que não se importam em trazer destruição, baseados numa ideia de Deus que só existe dentro da sua loucura, e tantos outros homens ditos civilizados que se comportam como lobos revestidos em pele de ovelha, e esta enorme população que não se adequar à nova condição vibratória do planeta, é como se esse imã não mais as atraísse. E em algum lugar do universo, em volta de alguma estrela, está orbitando um planeta cuja civilização está na Idade da Pedra. Os primeiros homens carentes de tudo, de tecnologia, de organização, de conceitos fundamentais de Estado, ainda vivendo, competindo com as feras para poder caçar e se alimentar, ou se arrastando nos desertos em busca de poder coletar os seus alimentos, espera que uma coletividade decaída vá habitar entre eles para poder ajudar o seu progresso. E ao mesmo tempo, estes novos habitantes deixarão a ideia nítida de que foram expulsos do paraíso. Porque, embora não reconheçamos, este mundo que habitamos, com disponibilidade de alimento que raramente falta à mesa, com possibilidades de desenvolvimento, com facilidades tecnológicas, de ter a água que cai na nossa torneira, de ter os veículos de transporte individual ou público, de ter uma organização de Estado que nos defende, uma saúde que, diante da sua precariedade, salvo em comunidades muito distantes, sempre disponibiliza algum tipo de assistência. Esta decadência fará reconhecer que fomos expulsos do paraíso. Muito obrigado pela sua atenção hoje. Se você gostou do nosso vídeo, deixa aí o seu like e inscreva-se no nosso canal. Muito obrigado.